My Hero Academia é um dos animes mais famosos da atualidade e não é pra pouco, porque ele tem uma variedade de personagens enormes. Ele conta um mundo onde os heróis são algo normal, todo mundo tem poderes. A gente vê vários heróis sendo formados numa escola. Mas do outro lado a gente tem os vilões, pessoal, que é o que a gente vai se atentar nesse vídeo, porque os vilões de My Hero Academia são muito bons, em especial o Dabi. Sim, o Dabi, o vilão das chamas negras, que é um dos vilões mais badass e com mais estilos de My Hero Academia. Então vamos ver qual a história dele e quem ele é de verdade, porque sim, já foi revelada a sua real identidade. Se você só assiste o anime, você vai ficar bem chocado. E aí, meu amigo nerd, eu sou o Alexandre, seja bem-vindo ao Ale Nerd, seu canal sobre cinema, animes e heróis. E hoje a gente vai falar sobre My Hero Academia, sobre um personagem específico, que é o Dabi, um dos vilões. My Hero Academia já tá na sua 5ª temporada e em breve vai acabar o mangá, parece que a gente já tá no último arco. Então muita coisa que não foi mostrada no anime ainda já foi mostrada no mangá, já foi revelado muitas coisas, muitos segredos, inclusive a identidade do Dabi, que é um mistério desde que apareceu. Ele é um vilão muito autêntico, bem misterioso. Desde o começo, quando ele se uniu à Liga dos Vilões, ele se recusou a dizer o real nome dele, ele disse que só seria dito no momento apropriado. E no mangá esse momento chegou, pessoal. Se você só assiste o anime, você vai ficar muito chocado com a real identidade dele. Bom, pessoal, para começar o vídeo, vamos explicar exatamente como o Dabi foi introduzido em My Hero Academia. Ele apareceu como um dos vilões que se uniu à Liga dos Vilões para derrotar os heróis daquele mundo. Ele tem um propósito de acabar com os heróis, ele acha que os heróis são uma farsa, ele segue a ideologia do Sten. E, nossa, estão cerrando alguma coisa aqui, mas eu vou continuar o vídeo, só ignore esse som se estiver saindo no áudio. E os poderes do Dabi, a individualidade dele, são as chamas negras, ele pode criar chamas muito mais intensas até do que a do próprio Endeavor, e o poder dele é muito parecido com a do Todoroki, que é de chamas. E por causa desse poder, muitos já fizeram teorias de que eles são irmãos e tal, só por terem a mesma individualidade, o que eu sempre achei bem desconexo, não é porque uma pessoa tem uma individualidade parecida que eles são irmãos. Mas vamos continuar aqui nesse pensamento, porque a gente tem que entender a individualidade do Dabi para entender quem ele é de verdade. Eu não vou entrar em detalhes que sejam desnecessários para o entendimento, porque senão você vai pegar spoiler do mangá. Acontece que, atualmente no mangá, o Dabi teve que enfrentar o Endeavor, e nesse embate, ele disse que o verdadeiro nome dele não é Dabi, é óbvio, esse é o nome de vilão dele. O verdadeiro nome dele é Toya Todoroki. Exato, ele é sim irmão do Todoroki, era algo que eu não queria acreditar no começo, até porque era meio óbvio. Acontece que o End Todoroki, o Endeavor, ele teve um primeiro filho que se chamava Toya, e quem sabe a história do Endeavor sabe que ele só tinha filhos para poder criar um guerreiro perfeito, onde tinha poderes de gelo e fogo combinados para superar o próprio All Might. E ele criou esse filho Toya Todoroki com todo aquele fanatismo dele, com toda a pressão, chegando ao ponto do menino enlouquecer, sim, ele criancinha já estava doido da cabeça, chegou ao ponto de atacar a própria mãe quando nasceu o Shoto. Acontece que o Toya teve toda essa pressão e ele quis se provar pro Endeavor, ele quis realmente entrar nesse mundo de super-heróis e ser o mais poderoso. Só que ele era frágil, o corpo dele é frágil, ele não aguentava as próprias chamas, então ele cresceu, ele surgiu com chamas mais poderosas do que o Endeavor. Foi dito que mesmo quando criança, o fogo dele era mais forte do que o do Endeavor, só que ele nasceu com a fragilidade do corpo da mãe dele, então ele se queimava com as próprias chamas. Acontece que depois de certo tempo o Endeavor realmente desistiu do menino e decidiu ter outros filhos com ela. E aí ele esqueceu, ele jogou o Toya de lado, e ele era o filho mais velho, foi jogado de lado mesmo assim, só que aquilo já estava na cabeça dele, todos os traumas. E o que ele fez, mesmo sendo proibido pelo próprio Endeavor de continuar treinando, ele treinava em segredo, continuando controlando as próprias chamas, só que mesmo assim a resistência dele não era muito boa, chegando ao ponto do Endeavor acabar descobrindo que ele estava treinando por causa de queimaduras que apareciam. Bom, pessoal, mesmo quando criança, o Toya, o Dabi, já estava muito traumatizado e a cabeça dele já não estava batendo bem. Chegou um momento em que ele foi treinar nas montanhas sozinho, sem contar pra ninguém, e foi quando foi dito que ele foi morto. A gente sabia desde o anime de My Hero Academia que o Endeavor tinha um filho morto. Acontece que ele foi morto pelas próprias chamas nessa montanha, foi o que todos acreditavam. O próprio Endeavor pensava que o filho dele estava morto, mas por algum motivo que ainda não foi revelado se alguém ajudou ou não, ou se ele simplesmente fugiu. Na verdade, o Toya tinha se queimado todo, ele se carbonizou basicamente, ficou com a aparência do Dabi que a gente conhece,
e fugiu. Ele fingiu a própria morte. A gente não sabe se ele teve ajuda talvez do All For One ou de algum outro vilão, mas a questão é que ele fingiu a própria morte e o Endeavor, a família dele, todos acreditavam que ele tinha morrido. E foi o que causou o colapso da mãe do Todoroki também. E recentemente a gente teve a revelação de que ele estava guardando a identidade secreta dele para revelar para o mundo quem ele é, que ele é filho do Endeavor, e revelar o canalha que o Endeavor era. E aí foi o que ele fez, ele realmente revelou que ele era o Toya Todoroki, revelou todo o abuso que o Endeavor fazia com a família dele, e assim o mundo perdeu a credibilidade pelos heróis por causa do Endeavor. Essa revelação foi bastante simbólica, e foi de quando a gente também descobriu que o cabelo preto do Dabi, na verdade, é branco. Ele estava tingindo o cabelo para poder se disfarçar, porque o Toya tinha cabelo branco, e aí ele... Foi uma das formas também que explica porque o Endeavor não reconheceu o próprio filho, porque ele estava se disfarçando, ele estava com a cara toda queimada, ele pintou o cabelo de preto, e... mesmo tendo uma individualidade parecida com a deles, as chamas do Toya quando era criança não eram pretas, então foi bem difícil pro Endeavor descobrir mesmo. Essa é a história do Dabi, ou Toya Todoroki. Ele é irmão do Shoto Todoroki, e muito possivelmente vai ter um embate final entre os dois que ainda não foi mostrado no mangá, mas a revelação dele foi muito boa, era até previsível, assim, a gente sabia que o Endeavor tinha um filho morto, aparece um vilão que também tem poderes assim de fogo. Mas a forma como ele se revelou foi muito boa. Se você ler o mangá, você vai entender que teve toda uma pressão para isso acontecer. E foi quando o Dabi aproveitou todo aquele momento de caos para revelar quem ele é. Bom, fala pra mim, se você sabia que o Dabi era o Toya, se você já desconfiava disso, porque eu honestamente não desconfiava nisso, nem passou pela minha cabeça. Até porque assistindo o anime assim, eu não tava dando muita bola quando eles falavam do Toya, pra mim era algo desconexo. Mas é uma revelação muito boa, essa é a história do Toya, ele mesmo fingiu a própria morte, ele foi treinado com um propósito que ele não conseguiu atingir e virou um vilão para desfazer essa sociedade de heróis que ele não acreditava mais. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, isso vai me ajudar muito, é muito importante e não vai custar nada para você, é rapidinho de se fazer. É isso aí, obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui, a gente se vê no próximo vídeo.